Fala aí, pilotada, beleza? Beleza? Tá tudo bem? Tá tudo certo aí com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma manobra que, infelizmente, foi responsável por, nos últimos 3 meses, praticamente 3 acidentes, onde 2 acidentes foram fatais. E nós vamos explicar para vocês um pouquinho o porquê essa manobra que já salvou vidas em algum momento, já tirou o piloto de algumas roubadas, é considerado por muitos uma manobra de emergência. Porém, por alguns, obviamente, pela maioria, é considerado como uma das manobras mais perigosas que tem no paramotor. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que muitos a consideram desse jeito. Depois da vinheta. Ok, pronto e checado. Oi, você também. Bom, se você já sabe de qual manobra é que eu tô falando, já coloca aqui nos comentários para ver se você acertou. E até o final do vídeo a gente vai falar o nome dela. Na verdade, a gente já vai falar agora por que disso, tá? Pessoal, a gente tá falando, obviamente, quem é o mais experiente já sabe que a gente tá falando da aspiral, tá? O que é a aspiral e o porquê disso? A aspiral é aquela manobra em que você tá voando reto, obviamente, você faz uma curva, né, para um dos lados e essa curva, né, você continua fazendo essa curva, você vai girando, dali a pouco você entra em uma espiral e vai perdendo altura. Essa parte de perder altura é responsável, obviamente, né, por ela ser considerado como uma manobra de emergência. E eu vou explicar para vocês o porquê é considerado como uma manobra de emergência e o porquê é considerado, obviamente, como uma das manobras mais perigosas do paramotor. Imagina que você tá voando reto, linear, de repente você faz a curva para qualquer um dos lados. A gente aprendeu lá na escolinha que toda vez que a gente faz a curva, a gente tem uma perda da sustentação, porque uma das partes da asa para de voar mais depressa, né? Você tá aqui, você faz a curva para esse lado que está sendo freado voa mais devagar e esse lado voa um pouco mais rápido, portanto você começa a fazer a curva. A consequência disso é você perder altitude após você fazer uma curva. Aí a gente até dá uma dica, né, para o aluno para você compensar, né, essa perda de altitude no motor depois que você faz uma curva, né? Então a gente sabe que ainda que você esteja com o motor e você faz a curva, você vai perder altitude. Imagina que você desliga o motor, né, ou você tira a aceleração do motor e você começa a fazer essa curva, só que agora você não para de fazer a curva, você continua nessa curva, por isso ela entra em uma espiral e você vai perdendo altitude, né? Por isso que a espiral é uma das manobras que faz com que você perca altitude bruscamente. E isso faz dela ser uma manobra, né, em que pode te tirar de uma situação em que você precisa perder altitude rápida. Por isso que por alguns ela é considerada como uma manobra de emergência. Vou dar um breve exemplo para vocês, né? Houve um caso, basicamente há 3 anos atrás, onde um piloto estava voando de paratrike lá no Mato Grosso. Ele pegou uma condição, esse caso foi bem famoso até, você até pode procurar aqui no YouTube, né? É, eu lembro só da frase, né, que ficou bem famosa na época, eu vou descer, eu vou descer. Pá, eu vou descer. O que era? Esse cara tava voando de paratrike e ele tava voando num paratrike duplo, né, com uma asa de duplo, só que ele tava voando solo nesse paratrike. Ou seja, ele já tava um balãozão, né? Ele já tava basicamente ali muito suscetível, né, a qualquer massa de ar que pudesse soprar ali próximo dele. E aí, cara, ele acaba pegando uma zona de baixa pressão. Ele pega várias formações ali, sabe? Tinha CB, eu acho que não era CB, mas era cúmulos, tava desaguando para um lado, outras nuvens desaguando, tava um negócio feio. E ele pegou uma zona de baixa pressão, né? A zona de baixa pressão nada mais é do que se você tem uma nuvem aqui, aquela nuvem está muito carregada, a zona de baixa pressão faz com que o ar, né, suba para a nuvem. Se o piloto estiver naquelas proximidades ali, provavelmente ele vai junto com esse ar para dentro, né? Esse vídeo é bem famoso e esse cara, ele não tinha nenhum tipo de ação, a única coisa que ele fazia era fazer uma filmagem no telefone e falar que ia descer. O motor já estava desligado e mostra ele subindo, em algum momento ele desce. Talvez se ele tivesse aplicado, né, uma espiral feita ali, uma espiral, ele talvez teria saído dessa situação. Ou pela inexperiência do piloto, pelo piloto ser muito inexperiente, provavelmente essa manobra teria agravado a situação dele, porque ele não teria suportado a manobra.
Aí aonde entra a segunda questão, o porquê dela é também considerado como uma manobra muito perigosa. A gente tem ela basicamente em 3 níveis, né? Nós temos a espiral nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é basicamente quando você faz uma curva muito aberta. Você perde a altura, mas você está fazendo uma curva muito aberta que praticamente você não sente nenhum efeito, né? A espiral nível 2 já faz uma curva um pouco mais fechada, né? E aí você tem uma espiral nível 3, onde a curva ela é tão fechada, né? A energia é tão grande ali que muitas das vezes a boca, né, da asa ela fica de cabeça para baixo. É nesses momentos onde a espiral ela é um pouco mais energizada, ela é um pouco mais intensa, em que a gente começa a ter os problemas. Problema número 1, ela é uma manobra muito fácil de você entrar nela. Escuta bem, ela é uma manobra muito fácil de você entrar, porém, ela não é tão simples, obviamente, de executar e de você sair dela. Porque a partir do momento em que você entra em uma aspiral, e essa aspiral ela evolui para um nível um pouco mais avançado, ela tem um ganho a mais de energia, o piloto ele pode ter a perda da consciência se o piloto não tiver um preparo físico por conta da força G. Essa perda da consciência ela é causada pela desoxigenação do cérebro. Deixa de ir sangue para o cérebro, o piloto tem essa perda da consciência. A gente chama que ela tem uma força G, porque você está girando ali. É como se você pegar uma pedrinha, né? Amarrar ali num cordãozinho, num barbante e ficar girando, né? Você é a pedrinha. Então a força G é muito grande e o teu sangue ele desce todo. Sabe quando você pega o pote de maionese, o pote de ketchup, ou você pega também o pote de iogurte, né? E você coloca ele assim de cabeça para baixo, dá uma sacudida neles, umas balançadas, e o líquido desce ali para a tampa, não fica mais fácil. Cara, acontece do mesmo jeito com o nosso corpo, né? O nosso sangue, ele acaba descendo, ele vai para a perna, e aí o piloto, ele fica sem oxigenação no cérebro, né? Essa oxigenação no cérebro faz com que o piloto, ele venha a apagar. É claro, você pode se perguntar, mas puta, Léo, e esses caras que faz aquelas manobras do tipo aquela que tava acontecendo lá na Festa Nacional do Paramotor? Vocês viram lá que tinha 2 pilotos, o Rogerinho, né? Era um dos pilotos que estavam fazendo umas manobras muito agressivas, que era o SAT, né? Que você começa o SAT basicamente ali numa espiral e logo já muda, né, pro SAT, que é uma manobra muito violenta, né? E o Rogerinho aguentava todas aquelas curvas. Né? Por que que ele não desmaiava? Porque ele é um cara que tá com o condicionamento físico dele, com o corpo dele condicionado para aquela situação. Não é um piloto comum, ele é um piloto que ele começou a treinar isso, ele foi fazendo os cursos e tudo mais, foi aprendendo como funciona aquilo, né? E o corpo dele acabou se adaptando com aquilo. Ele tem alguns exercícios que você faz de prender o ar ali. Enfim, tem várias técnicas que é utilizado para que o piloto ele possa prender o sangue, né, da cintura para cima, para que o sangue ele não possa descer, para que ele não possa ficar sem oxigenação no cérebro. Agora, para um piloto comum, principalmente, né, um piloto que ele não tem um preparo físico ali tão bom, ele não é tão acostumado com aquilo, ele às vezes na própria espiral nível 1, aquela curva muito suave, o piloto ele já começa a sentir a vista um pouco escura. E a manobra ser tão fácil de você entrar, ela se torna tão grave porque muitas pessoas acabam utilizando ela como uma manobra de exibicionismo. O cara quer mostrar para o amigo dele que ele sabe fazer um negócio diferente, ele quer mostrar para a namorada dele, para a menininha que ele levou lá para ver, ele quer mostrar para o pai, para a mãe, para a esposa, que infelizmente um dos acidentes fatais, cara, a esposa estava filmando o cara fazendo isso. Então assim, você imagina como que ficou essa mulher, né, vendo o esposo dela e vir até o chão. Meu Deus do céu, meus pesos. Mas enfim, aí você pega uma pessoa que tá nesse estágio, muitas das pessoas que entram às vezes no esporte, ela já vem de um outro esporte, ela tem um histórico ali de ser uma pessoa um pouco mais adrenada, aquela pessoa que gosta de buscar adrenalina, de se exibir e tudo mais. E aí acaba encontrando, obviamente, a espiral como uma porta de entrada ali para partir para manobras, sem mesmo ter procurado ali se especializar, sem mesmo ter procurado fazer um curso de segurança em voo,
né, que é um sieve, né, onde simula várias situações em que você pode contornar essas situações, se você tiver, obviamente, em pane. Então ele simplesmente faz com que essa manobra traga um risco ali para aquele voo dele. Além da execução, obviamente, da espiral, que é o piloto suportar aquela força G, ele também tem a saída do espiral. A saída da espiral ela não é tão fácil também. Se você tiver numa espiral nível 3, né, você imagina, você está com uma asa com muita energia e de repente você sai dessa manobra, ao momento em que você sair dessa manobra, você vai deixar a asa reta, ela vai causar, obviamente, ali uma subida por conta dessa energia que a asa está. Aí, nesse momento em que a asa vai subir, aí tem toda uma retomada que o piloto deve fazer de uma forma correta para que ele possa não entrar, talvez, num twist até, porque muitas das vezes a asa ela folga ali os tirantes, né? Dá uma orelhada. Então acontece um negócio muito esquisito ali no finalzinho de uma espiral quando o piloto consegue sair dessa espiral, né? Consegue porque muitas das vezes, se o piloto não tiver nenhum condicionamento físico, né? Quando ele começa a entrar em uma espiral, ele acaba se atrapalhando às vezes ali nos comandos porque ele não sabe qual lado puxar. Tem um vídeo aqui que a gente fez no canal, quando eu estava testando uma Flexus, aonde eu falava para vocês que é uma asa tão segura, né, a Flexus 2, que você entrando numa espiral, você levantando a mão aqui, a asa ela basicamente já sai da manobra. Mas esse levantar a mão aqui, o piloto levanta a mão, não precisa fazer nenhum tipo de ação que a asa ela para de entrar na curva, ela sai da curva tranquilamente. Nesse cenário que vocês podem ver nesse vídeo aqui, eu estava fazendo, mas era no nível 1, né? A gente estava fazendo uma manobra no nível 1, uma espiralzinha bem básica. Mal chegou ali no nível 2, mas bem básica. E era uma asa saída de escola, tá? Diferente de muitas asas, que tem muitos pilotos hoje, compram asas bem rápidas, né? Que é muito fácil hoje você comprar uma asa um pouco mais rápido. E essas asas, quando elas entram nesse tipo de manobra, quando ela entra nessas curvas, ela entra muito agressiva. E nesse vídeo eu estava explicando exatamente que é uma asa segura porque você estava fazendo ali, né, uma espiral nível 1, uma espiral bem básica. Mas, mesmo a asa escola, se você entra numa espiral nível 2 ou nível 3, há a necessidade do piloto entrar, né, com uma administração na pilotagem para que ele possa sair dessa espiral. O que é isso? Cara, se ele está fazendo a curva, né, se ele está a espiral para esse lado aqui e ele precisa nivelar, ele precisa sair da curva, ele vai frear esse outro lado. Mas se o piloto tiver numa condição muito crítica, em que ele já está quase ali apagando, ou ele pode até estar lúcido, mas por conta do nervosismo, ele acaba se atrapalhando ali nos comandos, ele não sabe para que lado puxar. Muitas das vezes ele puxa para o mesmo lado da curva e acaba potencializando a energia da asa, né? E aí, infelizmente, se ele apaga, ele vem até o chão, né? Um dia eu escutei um piloto falando assim: pelo menos no aspiral, quando o cara morre fazendo aspiral, ele não sente nada, né? É como se ele estivesse dormindo e acabou, ele não sente a pancada. E de fato, muitas vezes o piloto, obviamente, vai desmaiar antes mesmo dele chegar no chão. É por isso que a espiral ela é considerada como essa manobra, que ela pode tanto tirar um piloto de uma determinada roubada, quanto ela também pode colocar o piloto em uma situação muito delicada. Levando em consideração a tudo isso, ela é considerada mais maléfica do que benéfica, porque imagina, quantas vezes você imagina que vai acontecer do piloto voar e encontrar uma condição de baixa pressão, um vento muito forte que não vai deixar ele descer, ele precisar sair, perder uma altura muito rápida, né? Em quantas situações dessa acontecem e quantas situações acontece do piloto estar voando, ver uma plateia, ver o amiguinho e ele começa a fazer uma espiral para mostrar para os amigos ali que ele está dominando o equipamento. Então, se você for colocar na ponta da caneta, né, estatisticamente, essa condição meteorológica vai perder de feio, né, para aquela condição ali de exibicionismo. Portanto, ela é considerada, sim, uma manobra muito perigosa, porque ela praticamente
mais mata do que salva. Bom, pilotado, esse foi nosso vídeo de hoje. Nós estamos gravando aqui no nosso estúdio podcast. Esse aqui é um estúdio, né, onde vai ser gravado o nosso Paramotocast, né, o podcast do Paramotor, né? Vai estar a Denis e eu aqui, Denis da Tecnocel Capacetes, vai estar comigo aqui, né, nesse podcast onde a gente vai entrevistar aqui muitas pessoas que por aqui passarão, né? A gente está aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, então se você, piloto, estiver vindo para as bandas de cá, dá um oi aqui pra gente, né? Que quando a gente estiver rodando aqui o nosso podcast, você vem aqui contar a tua história, contar seus perrengues, como tu iniciou no esporte. Ainda esse mês, a gente vai lançar o nosso primeiro episódio do Paramotocast. A gente vai estar lançando uma live, na qual nessa live a gente vai falar quem é o nosso primeiro convidado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aqui com aquele teu amigo que já começou a meter aquelas manobras muito nervosas.